volta com o segundo bloco do programa. Vamos começar falando do São Paulo na Série A. O São Paulo recebeu o Vitória sábado à noite no Morumbi. Um jogo que marcou o reencontro do Ney Franco com o São Paulo, com o Rogério Ceni. Eles não se cumprimentaram. O São Paulo venceu 3-2 num jogo meio polêmico. O São Paulo voltou a reclamar da arbitragem. Margiotti, o São Paulo venceu, deixou o Z4, empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. Só que tá ali, né? Um ponto só, o risco é grande ainda, né? O São Paulo ainda corre risco. É um grande time, tem um grande elenco, só que alguns jogadores do São Paulo não têm rendido o suficiente para poder levar o São Paulo a grandes vitórias. O Ganso alterna bons e maus jogos, e isso tem feito com que o São Paulo não vá bem nos jogos. Muito se falou em colocar Ganso e Jadson para jogar juntos. Os dois têm jogado e não tem dado muito certo. Acho que 2 meias de ligação, um tem chegado mais, outro chegado menos no campo de ataque e não tem auxiliado o Luiz Fabiano. Os dois atacantes do São Paulo, o Aloísio, não tem correspondido também, e isso tem dificultado as coisas para o São Paulo. O seu companheiro de posição, João Vitor, o Juan, que era do São Paulo, inclusive, está no Vitória. Na hora do pênalti ele foi bater, canhoto, pegou polêmico, né? Direto. Como você viu o lance? Acho que deveria ter voltado? Eu concordo com o Rogério Ceni em ter que voltar a cobrança, porque eu acho que pode acontecer com qualquer um, né? Apesar de ter sido uma fatalidade, mas eu concordo com o Rogério Ceni. Eu acho que teria que ter voltado o lance. O Rogério Ceni reclamou da arbitragem, Edvando, inclusive usando um palavrão, né? Ele falou que o time tá... mas... E aí eles ainda fazem isso. Pô, vamos falar a verdade. Quem não falou palavrão jogando bola até no final de semana? Comum, né? Definindo o time é meio... O cara quer falar, né, que o futebol, tá falando muito palavrão. Não, pera lá também, gente. Palavrão você vai falar mesmo, não adianta. Agora, eu também acho que o pênalti deveria ter sido... Teria que ter voltado o pênalti. Só que uma coisa que eu acho no São Paulo é que o Rogério Ceni, ele provoca... Ele tá debatendo muito e jogando com a pouco, arbitragem, né? E tá deixando de debater com quem deveria estar jogando, com quem deveria estar... Pô, o São Paulo tá lá não é por conta do árbitro. Às vezes tem alguns... Às vezes é o mau rendimento dos jogadores também, como o nosso amigo aqui comentou. E estão esquecendo um pouco mais de jogar bola e se preocupando muito com a arbitragem, com as coisas extra-campo. Eu acho que tem que se centrar mais dentro de campo ali, fechar os 11 pra... E quarta-feira tem pedreira, né? Cruzeiro, líder, disparado, no Mineirão. Tem o Cruzeiro, que é líder disparado, e o São Paulo tem um problema. Todo mundo achou que o Ney Franco, o problema do time era o Ney Franco, trouxeram o Paulo Autuori. Tirou o Paulo Autuori, colocou o Muricy, e o time começou jogando a mesma coisa. Então, o problema principal do São Paulo não é questão de técnico. Eu acho que o time do São Paulo tem alguns setores do time que não vem bem. O setor defensivo do São Paulo é um setor defensivo fraco. Os 2 laterais do São Paulo são fracos. Os 3 zagueiros que vêm jogando não têm correspondido, a não ser o Antônio Carlos, que tem jogado um pouco melhor. Mas os outros zagueiros não têm correspondido. Tanto é que o São Paulo vem tomando gols assim, absurdos, né? Que não pode tomar por uma equipe grande do futebol brasileiro. Acho que o problema do São Paulo não é nem dentro de campo, né? O problema maior do São Paulo é lá atrás, né? Diretoria que... Eu acho que começa pelo presidente. Exatamente. O Juvenal Juvencio é um presidente que se disse, que declarou que ama realmente o São Paulo, mas na hora de tomar as principais decisões, ele tem falhado também na hora de tomar as decisões necessárias para o São Paulo. Se for para comandar um cara que ama o time, põe um torcedor lá, pô. Não. Melhor coisa, melhor saída hoje em dia. Não tem cabimento, né? Tem uma história, né, que fala que o amor às vezes não é melhor do que a razão, né? Exatamente, Esse aí é o bem, caso. Bem colocado. Bom, o maior rival do São Paulo, o Corinthians, mais uma atuação apática, horrível do time, morto em campo. Foi até o Horto visitar o Atlético Mineiro, mais um 0-0 para conta do Tite, do Corinthians. Mais um jogo sem vencer. João Vitor, o problema do Corinthians não é nem tanto o resultado. Se for parar para pensar friamente, o resultado 0-0 com o Atlético lá é bom. O problema é o que o pessoal está rendendo dentro de campo, né? Não está criando. Romarinho, sim, Douglas. Acho que por uma camisa de peso como a do Corinthians, eu acho que os jogadores que estão entrando em campo não estão rendendo o esperado. Eu acho que essa cobrança da torcida, essa cobrança de coisas extra-campo que está tendo, eu acho que tem que ser comum, está sendo certa. Porque acho que todo mundo joga num clube grande, tem que render o que se espera, assim. E eu acho que falta um pouquinho mais de cada jogador ali. Você acha que o problema é muito psicológico, Margiotti? O Paulo André e o Guerreiro ontem tomaram 2 cartões bobos por causa de reclamação. Eu entendo que sim. Eu acho que está faltando um pouco de tranquilidade para o time do Corinthians.
O time do Corinthians tem um problema. Muita gente fala que o problema do Corinthians foi a contratação do Alexandre Pato. Veio o Guerreiro, sai para a seleção peruana, o Pato para a seleção brasileira. Só que todo mundo se esquece que o problema do Corinthians começou com a saída do Jorge Henrique. O Jorge Henrique era um jogador que não é um jogador craque, não é um jogador, mas é um jogador eficiente, é um jogador que corre muito, é um jogador que perturba o time adversário. E a forma com que ele saiu do Corinthians deu uma quebrada no ambiente, fez com que o ambiente ficasse ruim. Até porque, antes da saída do Jorge Henrique, que o Tite não perdoou ele, por ele ter mentido, ter falado que estava com o filho no hospital e na verdade não estava, o Tite havia perdoado o Emerson Sheik 3 vezes antes. 3 vezes ele perdoou o Emerson Sheik e não perdoou o Jorge Henrique uma vez. O que aconteceu com o elenco? Aqueles jogadores que eram amigos do Jorge Henrique, de alguma forma ficou chateado, ficou magoado. E isso começou a criar transtornos dentro do elenco do Corinthians, envolvendo o técnico Tite, envolvendo toda a comissão técnica, e acabou dividindo um pouco os jogadores. Ele não mexe um pouco com o brilho do time também. Exatamente. O que rola internamente é que o Jorge Henrique era reincidente, né? Não era a primeira vez que ele mentia. Mas o Sheik também. O Sheik faltou 3 vezes, chegou atrasado. Chegou de helicóptero lá para treinar porque estava atrasado, porque foi dormir 5 horas da manhã. Mas é aquela história, né? A corda estoura pro lado mais fraco, né? Então, só que tem um detalhe. E se a gente for ver, né, o Jorge Henrique também não era tão fraco, porque ele pegou o Corinthians recém... Ele tinha já 5 anos de Corinthians, né? Ele pegou quando o Corinthians voltou para a Série A, ele chegou junto com Ronaldo, com companhia. Exatamente. Outro fator importante do Corinthians, de ter caído de produção, foi a saída do Paulinho. O Paulinho era um jogador dentro do Corinthians, que era um jogador que chamava o jogo para ele. Ele batia no peito e falava, eu quero a bola é minha, vem de mim. E ele fazia. Além dele saber marcar, além dele saber conduzir a bola, ele fazia alguns gols importantes e decisivos. A saída do Jorge Henrique, com a saída do Paulinho, culminou com essa falta de estabilidade da equipe do Corinthians, principalmente no setor meio de campo. Entrou o Ibson, entrou o Maldonado, entrou outro jogador, acabou não resolvendo nada. Por quê? Porque o Paulinho era o principal jogador do Corinthians. Sempre estava chamando a responsabilidade nos momentos mais difíceis, né? Qualquer decisão ele batia no peito, como você falou, e chamava a responsabilidade. Sempre estava com gols importantes também. E agora, se a gente for pegar aqui a imagem do Campeonato Mundial, o gol do Corinthians saiu de uma bola do Chicão, que já não está mais no Corinthians, veio pelo pé do Paulinho, teve o apoio do Jorge Henrique, voltou no Paulinho, ou seja, são 3 jogadores que já não estão mais. Mostra a importância desses jogadores pro elenco. Por mais que o futebol do Jorge Henrique não aparecesse, ou às vezes o do Chicão... Muito importante taticamente, o Jorge Henrique, eu particularmente colocaria o Chicão como titular no lugar do Paulo André. Eu sempre tive essa opinião. No lugar do Tite, colocaria o Chicão. Mas aí tem essa história do elenco, rachado. Agora, o negócio que tá me chamando a atenção, você que é lateral esquerdo. Falta lateral esquerdo para ter que improvisar um lateral direito? Colocaram o menino lá, o Igor, Tinha o Igor, que era um bom jogador, por que se pareça. E agora ontem improvisou o Alessandro na lateral esquerda. Do jogo passado, de semana passada, contra a Portuguesa. Sei lá, acho que isso também mexe um pouco com o rendimento do time e com as coisas que tá por trás no time. Eu acho que teria que dar mais oportunidade, mais confiança ao menino que acabou de chegar. Improvisaram o Alessandro em conta do péssimo jogo com o Igor, mas não só o Igor, a equipe inteira fez semana passada contra a Portuguesa, goleado. Ele foi mal, os gols saíram nas costas dele, tiraram ele, e aí estão improvisando o Alessandro, mas que dá na mesma. Não, então, essa falta de medida, né? Essa falta de medida que está deixando o torcedor um pouco... Porque os gols saíram pelo lado do Igor, tá certo, mas teve muito gol que saiu pelo lado do Edenilson. Pela falta de marcação do Maldonado. Aí conta a experiência, né? Do Ibson, aliás, né? Então, acho que ele queimou o teu parceiro de posição. Acho que falta um pouco mais acreditar no menino, dar uma confiança a mais, né? Às vezes é o que falta pro jogador brasileiro. Porque, vamos falar a verdade, ele entrou num rabo de foguete, né? Porque ele não estava sendo preparado e depois ainda teve que entrar numa fase que nesse o time não momento legal. Delicado do time, né? Entrou num momento de crise. Você vê uma coisa, o Corinthians tem 2 possibilidades de chegar e se classificar para a Libertadores do ano que vem. A Copa do Brasil, que joga com o Grêmio, empatou em São Paulo e joga agora lá no Rio Grande do Sul, se não me falha, em hora dia 24,
né? Me parece joga com o Grêmio e tem a possibilidade ainda do Campeonato Brasileiro. Tá. Agora, com essa estabilidade que tem o time, vai ficar difícil o Corinthians chegar à classificação para a Libertadores. Claro, tudo é possível, mas também fica difícil jogando tão mal como vem jogando. Qual o caminho mais fácil, Divan? Você acha que Brasileirão ou a Copa do Brasil? Copa do Brasil, sim, né? A Copa do Brasil é o caminho mais curto, né? Todo mundo fala isso para chegar à Libertadores. E o Corinthians é um time que está rendendo muito mais em decisões. Se você pegar o Sheik, em jogo decisivo ele aparece mais. Se você for pegar... Faz um ano já, né? Não, mas no outro jogo contra o Grêmio ele foi o único que rendeu. Se você for pegar e analisar... Aí, menos pior, né, digamos assim, né? Alguns jogadores ali que não tão legal. Você pega o Romarinho faz um ano também, porque ele só fez o gol contra o Boca. O Romarinho, o Margiotti falou do Jorge Henrique, o Tite está querendo fazer com o Romarinho o que o Jorge Henrique fazia, só que ele não tem cacuete para isso. A qualidade é diferente. São estilos totalmente diferentes. Estilo, qualidade, né? A qualidade do Jorge Henrique com a bola no pé é uma coisa, do Romarinho é outra. A situação é completamente diferente. Não dá para adaptar, dá para imitar, mas adaptar não. Falando do Romarinho ontem no jogo, eu estava acompanhando o jogo do Corinthians ontem, eu não percebi o Romarinho em campo, porque o Tite pedia para ele voltar, ele não tinha pique para chegar na frente, ele acaba não fazendo nenhuma coisa, nem outra coisa. O Corinthians ficou com um jogador a menos, né, em campo. Aí o torcedor deve lembrar que tinha o William, né? Que jogava mais ou menos aquele setor. O William, aquele que tá fazendo gol pelo Cruzeiro. Tá rendendo bastante, né? Tá rendendo bastante. A gente vai fazer mais uma pausa no programa. No terceiro bloco a gente fala do clássico paulista da rodada, Santos e Portuguesa. Tem também uma matéria bem legal no Fora de Campo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco.